Olha a questãozinha legal. Usando a tabela de razões trigonométricas presente abaixo, essa tabelinha aqui que você está vendo, tá? Determine o valor de x em cada um dos triângulos. O que tem de diferente aqui nesses triângulos? A gente vai usar o SOHCAHTOA também, tá? Mas nesses triângulos nós temos ângulos diferentes daqueles que a gente viu antes, que é o 30, o 45 e o 60 graus. Aqui nós temos 35 graus, 48 graus e aqui os 63 graus, beleza? Então, eu forneci para você nessa tabelinha seno, cosseno e tangente do 35 graus, do 48 graus e do 63 graus, conforme você está vendo aqui. Existem tabelas de razões trigonométricas bem completas, que vão do 0 graus até o 90 graus, todos os ângulos. Tem o seno, cosseno e tangente. Você vai ver uma dessas aí na lista de exercícios, tá? Fique tranquilo. E às vezes essas tabelas fornecem mais casas decimais. Aqui, por exemplo, o seno de 35 graus, 0,57, né? Tem tabelas que tem 4, 5, 6 casas decimais. 0, 5, 7, 2, 4, 8, entende? Então assim, ó, o que a gente tem que fazer? Quando a questão fornece essa tabelinha aqui pra gente, a gente tem que usar o valor que foi fornecido aqui. Se ele forneceu com 2 casas decimais, você usa com 2. Se ele fornecer com 3 casas, você usa com 3. Se o professor aí da tua escola ou a questão de vestibular te der uma tabela completinha, bonitinha, com 7 casas, você usa aquelas 7 casas que tem lá. Entendeu? Esse é o roteirinho mais adequado. Inclusive, às vezes, dependendo da questão, o próprio 30, 45 e 60 graus, eles fornecem na forma decimal, que nem essa aqui. Quando a questão fornece nessa forma, na forma decimal, você usa na forma decimal, entendeu? É assim que é para proceder, tá? Fica tranquilo que você não vai ficar com dúvida quanto a isso, porque a questão vai te dar, a questão vai te dizer como é que ela quer que você usa, tá? Olha só, então a primeira questão, vamos resolver bonitinho que nem a gente aprendeu, né? O ângulo está aqui embaixo, ao 35 graus, conforme você está vendo, né? E aí o que a gente tem? A gente tem essa medida como sendo a hipotenusa, que eu não preciso para nada, porque ele não pede para calcular, né? O 20 centímetros aqui como sendo o cateto adjacente, né? Porque ele está encostado no 35 graus, e o x como sendo o cateto oposto. Na verdade, que se opõe ao 35 graus. Então vamos recordar do nosso querido SOHCAHTOA. Vamos escrever aqui, ó, SOHCAHTOA. Eu quero qual fórmula? Eu quero aquela fórmula que tenha oposto e adjacente. Quem que tem oposto e adjacente? O TOA. Ó, tangente é o oposto pelo adjacente. Então na alternativa A, é isso que a gente vai fazer, né? A tangente do ângulo, que é o 35 graus, é igual ao cateto oposto, que é o x, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é o 20. Beleza? Quem é a tangente de 35 graus? Vamos localizar aqui. Ó, 35 graus. Seno, cosseno e tangente. Tangente é 0,7. Então, no lugar da tangente de 35 graus, a gente vai usar o valor 0,7. Igual a x dividido por 20. Né? Embaixo desse 0,7 não aparece nada. Mas a gente sabe que tem o número 1 aqui embaixo, né? Não é isso? Então, multiplica cruzado, 1 vezes x, ou seja, x igual a 0,7 vezes 20. Vezes 20. Né? Então, aqui não é muito difícil de fazer a conta. Você pode multiplicar bonitinho, 0,7 por 20, se você quiser. Mas não precisa fazer, né? Dá para ter a noção que isso aí é quanto? É 14. Porque se fosse 0,7 vezes 10, daria 7. Como é vezes 20, então, 2 vezes 7, 14. Vai dar 14 aqui, né? Mas você pode fazer a conta bonitinha ali do lado, se você tem dúvida nisso, né? Inclusive, a aula do site que eu ensino a fazer esse tipo de coisa, operações com números com vírgula, né? É aula números racionais. Vai lá e assiste se você tem dúvida, né? Como a medida está em centímetro, então, 14 centímetros. Essa é a resposta para o valor de x na nossa alternativa A, não é verdade? Alternativa B. Vamos identificar, então? Aqui nós temos o ângulo de 48 graus, tá? Aqui o lado maior é essa medida aqui, que se opõe a 90, né?
Então, nossa querida hipotenusa, IP, né? E esse 201, ele é oposto ao ângulo? Não, ele é adjacente ao ângulo, ele está encostado, né? Então, esse é o cateto adjacente. Ou seja, eu quero uma fórmula, daquelas três ali, que tenha adjacente e hipotenusa. A fórmula que tem adjacente e hipotenusa é o K. Cosseno é adjacente pela hipotenusa, não é verdade? Então é essa que nós vamos utilizar na alternativa B, né? Cosseno, qual é o ângulo? Deixa eu ver. 48 graus. Então, o cosseno de 48 graus é igual ao cateto adjacente, que é o 201 metros. 201 dividido pela hipotenusa, que é o x, né? Ó, cosseno é adjacente pela hipotenusa, K. É isso? Cosseno de 48 graus, vamos procurar? É o 0,67. Então, no lugar do cosseno de 48, o valor bem certinho, que é o 0,67. Igual a 201 dividido pelo x, né? Aqui não precisa nem colocar o 1 aqui embaixo, né? Ó, eu vou trazer esse x para cá multiplicando, né? Então ficou 0,67x igual a 201. O 0,67 vai para lá dividindo. Então, x é igual a 201 dividido por 0,67. Ah, professor, mas é ruim dividir. Também não gosto de dividir número com vírgula. Mas vai fazer o quê, né? Como eu falei, tem dúvida nisso? Aula números racionais, tá? Vamos fazer a divisãozinha aqui do lado, bem bonitinha para você? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. 201 dividido por 0,67. Para poder dividir número com vírgula, nós vamos igualar as casas, né? Eu vou correr duas casas para a direita aqui. Na verdade, depois desse 201 não tem nada. Então, a gente acrescenta vírgula 00. Tá? Se eu for duas casas para a direita ali, eu tenho que ir duas aqui também. Então, vai ficar 20.100 dividido por 67. Agora, eu posso dividir, né? Então, como é que faz agora? O 20 é muito pequeno para dividir pelo 67. Eu tenho que pegar o 201. 201 dividido por 67 vai dar 3 vezes. 3 vezes 7, 21. Aí vai 2. 3 vezes 6, 18. Com 2, 20. Ó, deu exatamente 201. O resto dá 0. Não é isso? Aí baixa esse 0 aqui. Vai o 0 ali. Baixa o outro 0 aqui. Vai o 0 ali. Então, o resultado da divisão é 300. Né? Como a gente está procurando o valor do x, nós podemos afirmar aqui que a medida x é 300 o quê? Tá em metros ali, então 300 metros, bem bonitinho aqui para você, tá? Vamos deixar bem certinho aqui. Ó. Essa é a resposta da alternativa B. Alternativa C. Vamos lá? Ó, o 63 graus está aqui, né? Esse aqui é o lado que se opõe ao 90, então o 10 é a IP. Querida hipotenusa. Pois é, e o x, ele está encostado no 63 graus? Não. Então ele é o cateto oposto. O adjacente seria aqui, ó. Não é isso? Então assim, ó, eu quero uma fórmula que tenha oposto e hipotenusa. Qual fórmula tem oposto e hipotenusa? O só. Seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Então vamos lá. Alternativa C, né? Seno de quem? Do 63 graus igual a cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 10. Quem é o seno de 63 graus? Segundo a tabelinha, 0,89. Então, esse valor que a gente vai usar. Ah, professor, mas eu não usei o cosseno aqui. É, né? Eles às vezes dão uma tabelinha e você tem que decidir qual medida você vai usar, né? Nem sempre precisa usar todas que tem ali, não é assim? Então, aqui nesse caso, assim como os outros, a gente vai usar um valor só o que a gente precisa, que é o 0,89. Então, marcar aqui, 0,89 igual a x dividido por 10. Nem vou botar esse 1 aqui embaixo. O 10 está dividindo e passa para cá multiplicando, não é? Então, ficou 0,89 multiplicado por 10 igual a x. 0,89. Multiplicar por 10 é bem fácil, porque é só correr uma vírgula para a direita. Então, 8,9 igual a x.
Não é isso? As medidas aqui não tem unidade. Então o que a gente coloca? UC, unidade de comprimento. Né? Como 8,9 é igual a x, eu posso dizer que x é igual a 8,9 unidades de comprimento, certo? Essa é a resposta final da alternativa C, tá? Uma questãozinha diferente agora, tá? Em cada um dos triângulos abaixo, determine o valor do seno, cosseno e tangente do ângulo A. Ele não quer que você calcule o lado aqui, ele quer o seno, cosseno e tangente de A. Ah, como é que eu vou saber isso? Bem tranquilo, tá? Então, na alternativa A, vamos marcar aqui, ó, alternativa A. A primeira coisa é você identificar quem é quem no triângulo, né? Vamos lá, 8, 15, 17, você tá vendo? Então, quem é a hipotenusa? O 17, né? Se opõe a 90 graus. Quem é que está encostado no ângulo A? O 8. Então esse é o adjacente, na verdade. E aquele ali, o 15, é o cateto oposto. De uma forma bem fácil, é só olhar e dizer a resposta aqui, tá? Não tem nada de complicado. Ele quer saber o seno do ângulo A. Então vamos lá? Seno de A. O que é seno no soca à toa? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o 15. Quem é a hipotenusa? O 17. Então, o seno de A é 15 sobre 17. Ah, o que faz agora, professor? Divide? Só se você quiser. Pode deixar na forma de fração, já está certo isso aí, né? O seno de A é 15 sobre 17. Acabou? Tá? Se quiser dividir, né? Cosseno do ângulo A. Cosseno é adjacente pela hipotenusa, ó. Cosseno é adjacente pela hipotenusa. Então é o 8, que é o adjacente, dividido pelo 17, que é a hipotenusa. Então, eu não sei qual é o ângulo, né? Mas eu sei que o cosseno dele vale 8 sobre 17, tá? Tangente do ângulo A. Tangente do ângulo A é o cateto oposto pelo adjacente, ou seja, o 15 dividido pelo 8. Então, bem bonitinho para você. Na alternativa A, temos o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A, né? Vamos para a alternativa B aqui do lado agora. Vou pegar outra cor aqui de caneta. Né? Alternativa B. Na alternativa B, tem esse xizinho aqui, né? Que é o lado que está faltando. Mas não tem problema nenhum, porque a gente pode calcular esse xizinho, né? Um triângulo retângulo tem o ângulo de 90 graus, como você está vendo. Então dá para usar o teorema do Pitágoras para achar o x, né? Então olha lá, ó. A hipotenusa é o 3, o 2 é o cateto oposto, não é isso? Então o x é o cateto adjacente. Como é que é o teorema do Pitágoras? A hipotenusa fica sozinha de um lado, elevada ao quadrado, e os catetos do outro. Os catetos são o x e o 2. Então fica assim, ó. X ao quadrado mais o 2 ao quadrado, ó. Os catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. É igual a 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 4 é 9. Passa o 4 para lá subtraindo. X ao quadrado é 9 menos 4. X ao quadrado é 5. E o x vai ser raiz de 5. As medidas estão em centímetros, então a gente coloca aqui também, né? Então essa medida x que você está vendo aqui, ó. Vamos colocar aqui. Raiz de 5 centímetros. Vamos identificar agora quem é quem? Vamos lá, bonitinho? Tá. Então a hipotenusa é o 3, né? A gente já tinha feito isso, né? Ó, o ângulo está aqui. Então o raiz de 5 é o cateto adjacente. E o 2, o cateto oposto, né? Então vamos lá? Na alternativa B, seno do ângulo A. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é isso? Aqui no só, seno é oposto pela hipotenusa. O oposto é 2 e a hipotenusa é 3. Então o seno do ângulo A é 2/3. Ah, professor, vai centímetro aqui? Não. Seno, cosseno e tangente não tem unidade, não vai nada. Ah, é 2/3, só isso. Né? Cosseno de A. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é a raiz de 5. A hipotenusa é 3. Então o cosseno é a raiz de 5 sobre 3. E a tangente
do ângulo A é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então é o 2 sobre raiz de 5. Ah, professor, deixa assim? Não, tem que racionalizar quando a raiz fica embaixo, né? Como ficou uma raiz de 5 embaixo, a gente vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5, né? Então, como é que ficou a tangente do A? Ó, vamos escrever de novo aqui, ó. Tangente de A, 2 raiz de 5, como a gente já viu bastante, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, né? Então tá aí a resposta, seno, cosseno e tangente de A, certo? Bem bonitinho para você. A alternativa C. Vamos lá? Tentar fazer aqui do ladinho aqui, tá? Ó, com outra cor de caneta, né? A C. Vamos lá? A C, eu não coloquei aqui, mas vamos botar o xizinho aqui para você, né? A gente precisa calcular esse xizinho que é o lado que está faltando ali, que nem a gente fez na B ali, né? Pois é, então vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que esse xizinho que eu marquei aqui é a hipotenusa, que é o maior lado, ó, que se opõe a 90 graus. O raiz de 6 e o raiz de 3 são os catetos. Então lá, x ao quadrado, hipotenusa sozinho, né? Igual a raiz de 6 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, certo? Aqui eu posso eliminar aqui e aqui, ó. Aqui também. Aí ficou só 6 mais 3, que é 9. X ao quadrado é igual a 9. X é igual a raiz de 9, que seria numa equação de segundo grau mais ou menos 3, né? Mas como aqui é um triângulo, não pode o número negativo, a gente vai botar só o 3. O x é uma medida do triângulo, tá? 3 metros, tá bom? Então esse x que você está vendo aqui, ó, ele mede 3 metros. Vou marcar aqui, ó, 3 metros. Então aqui eu tenho as 3 medidas do triângulo. Vamos identificar agora? Esse 3 metros que eu achei, a gente já viu, que é a hipotenusa. O ângulo está aqui, ó. O raiz de 3 é o cateto adjacente. E o raiz de 6 é o cateto oposto. Não é isso? Então, na alternativa C, vamos colocar aqui seno, cosseno e tangente para você, tá? Que bonitinho, ó. Seno do ângulo A. O que é seno? Oposto pela hipotenusa. Só, tá ali, ó. Então, é o raiz de 6 dividido por 3. Tá feito. Não tem o que fazer. A raiz ficou em cima. Não pode dividir, porque o raiz de 6, o 6 está dentro da raiz e o 3 não está. Então, não tem o que fazer, tá? Fica assim. Cosseno. Cosseno é o cateto adjacente, que é o raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é o 3. Certo? Bem bonitinho como você está vendo aí. Tangente. Tangente é o cateto oposto, que é o raiz de 6, dividido pelo cateto adjacente, que é o raiz de 3. Agora, você pode dividir. Por quê? Porque é uma raiz quadrada dividido por outra. Então, como os dois números estão dentro da raiz quadrada, você pode dividir. Você divide o 6 pelo 3. Aí, raiz de 6 dividido pela raiz de 3 vira raiz de 2, né? Então, a tangente do ângulo A, né? A medida da... Vou botar aqui do lado a resposta final, ó. Tangente de A, né? É raiz de 2, tá bom? Então, tá aí a resolução final da questão para você. Na alternativa A, seno, cosseno e tangente do ângulo A. Na alternativa B, seno, cosseno e tangente. E na alternativa C, o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A, como a gente pediu, né? Então, é uma questão bem interessante essa, tá? Determine os valores de x e y nos triângulos abaixo. Então, agora, a diferença em relação à questão anterior é que, além do valor do x, nós vamos também calcular o valor do y, né? Então, o primeiro triângulo aqui da alternativa A. Outra coisa, nós vamos utilizar aquela tabelinha, né, dos ângulos notáveis. O 30, o 45 e os 60 graus, tá? Então, observa esse da alternativa A. Vamos identificar quem é quem primeiro, né? Você pode perceber que o ângulo reto está aqui. Isso quer dizer que o y é a nossa querida hipotenusa, não é isso? Quem é esse 6 aqui? É o cateto
adjacente. Vamos começar calculando a hipotenusa, pode ser? Nós vamos utilizar o cateto adjacente, que é 6, e com esse valor nós vamos calcular a hipotenusa, que é o y. O cateto oposto é o x, depois a gente calcula ele, beleza? Então, vamos começar calculando a medida y. Vamos colocar aqui, ó, só catoa. Na verdade, só catoa. Pode ser? Então, a primeira coisa que a gente vai utilizar é uma formulazinha que tenha hipotenusa e adjacente, certo? É porque eu quero calcular o y primeiro, né? Então, hipotenusa e adjacente é o K, ó. Cosseno é adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno dos 60 graus é o cateto adjacente, que é o 6, dividido pela hipotenusa, que é y. Na tabelinha, você pode perceber que o cosseno de 60 graus é quanto? 1/2, né? Então, ó, 1/2 igual a 6 dividido por y. Multiplica cruzado. 1 vezes y, ou seja, y, igual a 2 vezes 6, que é 12. 12 está em centímetro ali a medida, né? Então, 12 centímetros. Na alternativa A, então, né? Essa aqui é a alternativa A, como você está vendo aqui, né? Na alternativa A, o valor de y já está calculado, então. Agora, nós vamos calcular o valor de x, não é verdade? Então, assim, ó, quem é o x aqui no nosso triângulo? É o cateto oposto, não é verdade? Aí, assim, ó, agora que eu calculei o y, que é o valor da hipotenusa, que a gente encontrou 12 centímetros, né? Eu poderia usar esse 12 para calcular o x. Eu tenho essa opção, tá? Tá correto fazer isso. Só que tem um detalhe, né? Imagina que você esteja fazendo uma prova, né? Imagina. Aí você calculou o y primeiro, né? Imagina que, sei lá, você cometeu algum engano e errou ele. Será que é legal utilizar esse valor que você de repente errou para achar o outro? Né? Então, assim, se você errar o y, você erra o outro também. É uma ideia, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou usar esse valor de y. Eu vou usar aquilo que eu tinha no começo, que é esse 6, para calcular o x. Então, o que eu vou fazer? Eu quero usar esse 6 aqui e eu quero calcular o x. Então, eu quero uma fórmula que tenha oposto e adjacente. Qual fórmula tem oposto e adjacente? O TOA. Ó, tangente é o oposto pelo adjacente. Então, vamos de novo. O ângulo é o 60 graus. Ó, tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o x, pelo cateto adjacente, que é 6. A tangente de 60 é raiz de 3, ó, igual a x dividido por 6. O 6 está dividindo, vem aqui multiplicando. 6 raiz de 3 é igual a x. Vamos colocar na ordem certa, né? X igual a 6 raiz de 3 centímetros. Beleza? Então está calculado aqui o x da alternativa A, né? O valor do x e o valor do y bonitinho. Vamos para a alternativa B agora, tá? A alternativa B agora, né? Então é o seguinte, pessoal, ó. Aqui nós temos o 30 graus. Vamos identificar quem é quem? Quem é esse 24 centímetros aqui? A hipotenusa, não é isso? Quem que nós vamos calcular primeiro? Pode ser o x dessa vez? Antes a gente calculou o y primeiro, né? Tá, quem é o x? O 30 graus está aqui, tá vendo? Ó, quem está encostado é o y. Como o x não está encostado, ele é o cateto oposto, né? Então nós precisamos de uma fórmula que tenha o oposto e a hipotenusa. Qual fórmula tem oposto e hipotenusa? Só. Seno do ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. Então, na alternativa B, vamos começar usando essa fórmula. Então, o ângulo é 30 graus, conforme você pode ver ali, ó. Seno de 30 graus é o cateto oposto, que é quem? O x, dividido pela hipotenusa, que é o 24. Não é isso? Aí você vai na tabelinha e olha o seno de 30 graus e vai ver que ele vale 1/2. Não é assim? Ó, 1/2 igual a x dividido por 24. Multiplica cruzado. 2 vezes x igual a 1 vezes 24. O 2 vai dividindo. E o x mede 12 centímetros. Lá está em centímetros, então aqui é centímetro também. Então o x já está calculado, amiguinho. Bonitinho, né? Gostou dele? Vamos calcular o y agora, tá? Então assim, ó. O y é o cateto adjacente. Como eu não quero usar o valor do x que eu encontrei,
eu quero usar esse 24 que eu tinha no começo, né? Eu vou usar que fórmula? Uma que tenha adjacente e hipotenusa, certo? Uma que tenha adjacente e hipotenusa. Qual fórmula tem adjacente e hipotenusa? O K. Tá aqui que você tá vendo, ó, né? Se eu fosse usar o X, que eu encontrei, que é 12, eu usaria o TOA. Tangente é o oposto pelo adjacente. Não estaria errado, como eu falei antes, não estaria errado. Né? Até porque a gente calculou direitinho o valor do X, né? Mas como eu falei, quando você for fazer, vai que você errou um, né? Aí se você não usar esse valor aqui e usar aquele que já tinha, aí um não interfere no outro, né? Se calculou um errado, pode acertar o outro. É uma ideia, né? A ideia, o bom é acertar tudo, né? Então vamos lá. Vamos utilizar o K, né? Ó, hipotenusa 24, o adjacente Y. Então o cosseno de 30 graus, é o adjacente, que é o Y, pela hipotenusa, que é 24. Cosseno de 30 na tabelinha é raiz de 3 sobre 2, não é isso? Aí multiplica cruzado, ó, 2 vezes Y igual a 24 vezes a raiz de 3. O 2 está multiplicando, vai dividindo. 24 raiz de 3 dividido por 2. Divide o 24 pelo 2. 12. Então a medida Y é de 12 raiz de 3 centímetros. E essas são as respostas da alternativa B, né? O valor de X e o valor de Y para você.